Olá, eu sou a professora Andréa Inês, do Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje nós vamos conversar sobre leitores de tela com recurso de tecnologia assistiva para a acessibilidade de pessoas nos ambientes virtuais. Ele é um recurso utilizado principalmente por pessoas com deficiência visual. Quem são as pessoas com deficiência visual? Elas podem ser tanto pessoas com cegueira total ou ainda pessoas com baixa visão. Nesse sentido, nós compreendemos que, ancorados nos preceitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, que estabelece os níveis e etapas, né, de barreiras para que as pessoas possam estar na sociedade. Leitores de tela podem ser recursos que visam eliminar barreiras tecnológicas e atitudinais. Um leitor de tela é um aplicativo, um software que converte um texto em discurso sintetizado, em um som. E isso vai permitir que o usuário possa ouvir um texto ou um conteúdo que está disponível no ambiente virtual digital. Nós temos alguns programas disponíveis, leitores de tela. O primeiro, que foi, com certeza, no cenário educacional brasileiro, o que trouxe mais impactos e contribuições, é o DOSVox. Muitos ainda utilizam o DOSVox. É um sistema de código aberto e ele é disponível tanto para o sistema operacional Windows como para o Linux. Nós também temos a versão Orca, que é para os computadores que estão com o sistema operacional do Linux. Então, ele faz o serviço, a questão da acessibilidade para este sistema operacional. Nós temos o Nitrous Voice Flux, que faz o controle do computador por voz, sendo gratuito. O IBM Via Voice, que também faz controle de computador via voz. O NVDA, que é um software gratuito, e ele é disponível para o Windows, e tem suporte para vários idiomas. O NVDA nós vamos demonstrar hoje, durante a nossa aula, como instalar. Nós temos o ISOT Texto MP3 Speaker, leitor de tela em inglês para português. Nós temos o JAWS, que é um leitor de tela com suporte para vários idiomas. Ele tem muitas vantagens, no entanto, ele é pago. E o Virtual Vision, que é leitor de telas em língua portuguesa. Estes são os mais citados, né, e utilizados. Nós vamos nos focar no leitor de tela NVDA. O que é o NVDA, né? Non-Visual Desktop Access, né? Ele é um software que é gratuito e de código aberto, desenvolvido para auxiliar pessoas com deficiência visual em seus processos de navegação e interação com o computador. Ele traduz o conteúdo de tela em voz, sintetizando com os dispositivos, né? Também ele pode ser acoplado com dispositivos Braille, permitindo que os usuários possam acessar programas, documentos e navegar na web sem a necessidade da visão. Nós temos alguns equipamentos que podem ser conectados ao computador para a acessibilidade via Braille, alguns teclados de leitura e digitação específicos para as pessoas com deficiência visual. E o NVDA está compatível com estas ferramentas. A importância do NVDA ela é indiscutível dentro do cenário educacional. E ela visa, então, garantir inclusão digital. Ele tem a questão de que ele traz também a inclusão social pelo
fato de não termos um custo, né? Ele é gratuito para a sua instalação. E também ele vai, então, estimular que as pessoas com deficiência visual possam estar nestes territórios educacionais digitais, tanto, né, para estudar, para trabalhar, para se comunicar, para suas ações pessoais, profissionais e acadêmicas, e com um objetivo muito importante, que é autonomia e independência, buscando, né, então, a participação ativa de todas as pessoas na sociedade, que é o que se espera dentro de um cenário de inclusão e acessibilidade. O NVDA, então, ele é gratuito e com código aberto. Isso faz com que ele não tenha muitas demandas de incompatibilidade de sistema. Ele, nesse sentido, então, ele tem a compatibilidade com vários aplicativos. Então, a gente consegue usar o NVDA tanto para os aplicativos que estão dentro do computador. Um exemplo, os editores de texto, como o Word, o PowerPoint, ele consegue fazer este suporte, como também, né, para os navegadores que utilizam a internet, Google Chrome, Internet Explorer, este tipo de flexibilidade, tanto para atividades online ou do desktop, planilhas e aplicativos no geral. Suporte, né, a dispositivos em braille, então ele vai aceitar, né, o uso desses displays que nós acoplamos geralmente via USB ao computador, e ele é multilíngue. Então ele está disponível em diferentes línguas e também ele permite configurações em diferentes tons voz, né, de acordo com a preferência do usuário. Qual que seria, professora, a principal diferença do NVDA para o JAWS? O JAWS, indiscutivelmente, é um leitor de tela de grande eficácia e de ele possui uma boa navegabilidade. No entanto, ele tem um custo. E para nós é sempre difícil sugerir o uso de uma ferramenta que tem um custo. Mas, professora, quanto que custaria, então, uma licença deste aplicativo JAWS? Né? Ele tem modalidades e elas vão variar um pouco de acordo com a cotação do dólar, certo? No entanto, eu trouxe valores estimados para que vocês pudessem ter uma noção. Existe uma licença que nós chamamos de licença perpétua. Quer dizer o quê? Ela é para toda a vida, de 4 a 6 mil reais, vai oscilar muito de quanto que está o dólar para o real. E nós temos a licença anual, que é uma alternativa para quem quer ver se vai se acostumar, para quem quer fazer esse comparativo. Então, compra uma licença anual que vai de 1.000 a 1.500 por ano para fazer o teste, para depois, né, se adequar e ir para a anual. Mas nós utilizamos muito o NVDA. Estou mostrando aqui a interface do NVDA com o seu respectivo site, que está via link, né, nessa apresentação de slides, que será disponibilizado aos alunos no ambiente virtual de aprendizagem. Ele tem essa interface para que vocês possam conhecer a própria logotipo dele. Então, ele vai ter essa busca, né, de que ele sempre vai poder buscar transformar texto em voz. Ele vai ser compatível quando o texto for acessível para leitura. Nós sabemos que nós precisamos trabalhar com PDF acessível, descrição de imagens, porque o NVDA ele faz a conversão do texto. Fotos, prints, não tem ainda uma decodificação. O que nós notamos na maioria dos leitores com o avanço das
do uso, né, da tecnologia da inteligência artificial. É o reconhecimento óptico, o OCR, está vindo com uma intensidade muito grande. O Gemini, que hoje, né, já está acoplado, inclusive, a outros aplicativos, o ChatGPT e tantas outras ferramentas de inteligência artificial. Nós temos já, inclusive, a inteligência artificial acoplada a aplicativos de uso do cotidiano, que é o caso do WhatsApp. Então, nós percebemos que o NVDA poderá, em um tempo muito curto, também incorporar a decodificação das imagens. Testando o modo como a inteligência artificial decodifica as imagens, nós ainda notamos grandes falhas, porque ela trabalha em cima da ordem de algoritmo e faz uma interpretação mecânica. Então, muitas vezes, o que ela mostra no texto que estaria nesta imagem não é bem o que ali está. Nós devemos deixar também um vídeo, ele está em inglês, sobre estes dois rapazes que são os idealizadores e as pessoas que dão, né, ação, a criação do NVDA. São dois estudantes e que depois foram se profissionalizando e que criaram, né, o NVDA, que tem tantas contribuições. No vídeo vocês vão conseguir olhar, inclusive, o suporte destes aplicativos que nós conectamos a ferramentas em Braille para a leitura, né, daquelas pranchas de Braille. Quem pode se beneficiar? Vários usuários, mas principalmente pessoas cegas, com deficiência visual e baixa visão, mas também temos outros públicos, como pessoas com dislexia, que podem, né, principalmente quando a dislexia acontece ali no espaço da leitura, né, do processamento visual das letras. Nós temos também pessoas que podem se beneficiar, pessoas que não conseguem ler e precisam ouvir o áudio por questões do cotidiano, por questões de aprender melhor ouvindo, nesse sentido. Os pontos positivos são inúmeros, então ele pode, além de todos os benefícios de acessibilidade, ele pode rodar a partir de um cabo USB, então a gente às vezes não precisa necessariamente fazer a instalação no próprio computador. Ele usa, né, também outros navegadores, não só o Google Chrome, mas ele é compatível com o Internet Explorer, Mozilla Firefox, e ele pode ter a opção, né, de ter um instalador falado. Professora, por que isso é importante? O instalador falado permitirá que uma pessoa com deficiência visual possa instalar seu próprio NVDA. E funciona com e-mail, e ele tem inúmeros suportes, porque ele é totalmente integrado aos outros aplicativos, né? Como ele é aberto, ele consegue fazer isso, e ele, enfim, né, consegue ser compatível com diferentes aplicativos, tanto os do desktop ou ainda os online. E ele tem alguns avisos que nós podemos configurar. Outra coisa muito importante, ele permite a personalização da voz e de alguns pontos do próprio usuário. Então, ele tem uma gama muito grande de que esse aplicativo seja realmente adequado às necessidades daquele usuário. Os pontos negativos, às vezes ele vai ter algumas dificuldades com os sites, principalmente pelo modo como os sites são abastecidos. A configuração inicial para alguém que não é muito fluido e muito uma pessoa que não tenha tanta destreza tecnológica pode ser um pouco mais complexa, como ele não usa tanto elementos como cor, como alguns outros usam na instalação, ele pode ter essa dificuldade. E às vezes ele apresenta instabilidades. Que, né, enfim, ele estando com instabilidade vai prejudicar o processo de acesso de uma pessoa e a dependência dos plugins, né, para certas funcionalidades adicionais
Então, às vezes é necessário adicionar estes plugs adicionais. Nós vamos agora para a página do NVDA e vamos mostrar um processo de instalação. Qualquer dúvida que você tiver, contribuição, você pode deixar no ambiente virtual da aprendizagem ou aqui embaixo desse vídeo, certo? Então, vamos ao NVDA. Aqui está a interface dele. Algumas vezes nós conseguimos, como ele é em inglês, os nossos usuários de língua portuguesa, podemos ter alguma dificuldade. Então, nós vamos clicar com o botão direito e nós temos o item traduzir para português. E o nosso português, então, ele pode ajudar, né, na hora da instalação. Nós vamos na aba Download. E nesta aba Download, ele vai ter opções, tá? Onde você pode doar, ou então aqui, né? Você pode doar uma vez, você pode doar mensalmente, ou então você não precisa doar. Aqui já está o não doar. E você vai para Download. E ele vai fazer esse movimento de baixar o NVDA para o seu computador. Agora eu estou abrindo o aplicativo. Ele tem esse som. Desculpe-me, a tela é infinita. Chrome Legacy NVDA. E aí ele tem esse momento, né? Então a gente vai fazer o acordo. Concordo. A NVDA Launcher. Acordo de licença NVDA is exceptions are outlined in the sections non-GPL componentes NVDA. É assim que ele funciona. The NVDA also includes end uses. Então nós vamos concordar com a instalação. Instalar o NVDA neste computador. E é assim que ele vai funcionar para o usuário. Criar cópia portátil. Esta cópia portátil é o que a gente pode colocar no USB. Continuar usando, instalar, criar ícone, usar, criar, continuar. Área de trabalho segura. Vamos permitir que ele faça. NVDA diálogo, por favor, aguarde enquanto o NVDA está sendo instalado. Instalando o NVDA. Êxito diálogo NVDA instalado. OK. Pressionado. Computador. Bem. OK. Olha, vai lendo. Bem-vindo ao NVDA. Leitor de download. NV. Barra de tarefas. NV Access. Privacidade. Desktop. Que vamos para o ícone dele. Desktop. Bem-vindo ao NVD. Bem, OK. Desktop. Google Chrome. Ambiente de potencial formação. Google NV Access. Leitor de tela NVDA. Apresentações Google Chrome. Andrea. Menu submenu. Microsoft. Apresentar agora botão. Guia do Chrome. Guia.
Meet, leitor de tela NVDA documento. Botão indisponível, apresentar agora, botão de alternativa, NVDA, apresentações Google Documento. É assim que ele vai funcionando. Botão anterior, seta para a esquerda. Abrir o Select 9. Imagens, ele Google não liga. Chrome, uma janela em execução Google Chrome fixado. Botão fora, clicável NVDA, apresentações Google, gráfico para clicável gráfico. Clique e ele vai fazendo esse movimento. NCF Live Save NVDA, apresentações Google, Vou abrir o Word. Normas acessibilidade DocX. Suplementos. Andrei, minimizar, remove a janela. NVDA, Admit, leitor, opções de apresentação. Polegar para apresentar agora, botão. Explorador marcado. Meet, leitor de tela NVDA documento. Botão indisponível, apresentar agora, botão de alternância não pressionado, coração brilhante. Agora vou selecionar Para os itens aqui embaixo. descrições ausentes de coração brilhante. Polegar para cima. Come de festa. Mãos aplaudindo. Rosto chorando de rir. Rosto com boca aberta. Rosto chorando. Rosto pensativo. Polegar para baixo. Os itens aqui embaixo, ele não tá lendo. Algumas coisas ele ainda tem incompatibilidades. Apresentar agora, botão. Agora eu vou para uma tela cheia e eu vou ler um Tela pouco no cheia, Word guia. com vocês. Normas para elaboração. A gente clica e deixa ele aqui e ele começa a ler. Normas de acessibilidade nas figuras, gráficos, tabelas e quadros. Procedimento. Obrigatório por lei. Obrigatório em branco. Importante. Os aspectos de acessibilidade são obrigatórios e de responsabilidade do /S. Autor, ES/AS, e farão parte dos critérios de avaliação do trabalho. Em branco, descrição das imagens. Descrever as imagens, utilizando-se da ferramenta de texto alternativo. Leitor de tela, copiloto, leitor de tela NVDA, desktop livre. Desligarei ele Painel. agora. Executar excluir com desktop Baixar o volume. Vou voltar aqui para fazer alguns apontamentos com vocês, tá? Primeira coisa, né? Ele não vai sinalizar essas aqui, essa parênteses, e ele também não sinaliza um negrito. Ele sinaliza espaço. Então, quando a gente quer deixar um texto acessível para uma pessoa com leitor de tela, ele vai ler, mas nesse sentido, ele não tem como identificar todas as configurações e formatações, certo? Nesse sentido também, eu convido a todos vocês a baixarem o aplicativo no computador de vocês e a testarem. Fazerem a tentativa de leitura de textos tanto do computador como de sites online.
para que vocês possam verificar a diferença e como ele vai se comportando dentro, né, dos processos de leitura e navegação. É assim que a gente aprende a usar uma ferramenta, né, desse modelo, para que a gente possa, enfim, né, fazer essas avaliações e ver como vamos produzir sites e páginas mais adequados. Espero ter auxiliado um pouco, mostrando este leitor de tela, que é um recurso muito importante para a acessibilidade das pessoas. Sigam, bons estudos. Tchau, tchau!